O Marinho é o responsável pela segurança do evento que nós vamos falar agora. É a Marcha para Jesus, que vai acontecer nesse mês de agosto, é isso, né? Mês de agosto, no dia 9 de agosto, está marcado a Marcha para Jesus. Pastor Fopa, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, pastor? Boa tarde, Lei. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. É uma alegria estar de novo aqui, nessa potência, né, da cidade aqui, que tem esse jornal poderoso de anúncio. E graças a Deus estamos de volta aí para divulgar esse grande evento que vai acontecer no segundo sábado de agosto, né? Pastor Marinho, tudo bem, pastor? Tudo bem, só uma correção de lei, é presbítero, não é pastor, né? Ainda não fui consagrado ainda. Eu não coloquei nada, eu Márcio agradeço o Anderson. Eu agradeço o Anderson. Eu só coloquei o nome, Márcio Marinho. A culpa nesse cara é do pastor Anderson. O Anderson é pastor, o Fopa é pastor, eu ainda sou... Me perdoe, Mas tá tudo certo, estamos em casa. Estamos em casa. Não, está tudo certo. Certo está chamá-lo de presbítero. Então tá bom. Está tudo certo. E o dia que ele for pastor, eu vou chamá-lo de pastor. Muito obrigado, é um prazer. Mas o importante é o seu trabalho aí já na preparação. Eu vou começar com o senhor, então. Perfeito, pode ser, claro. Um evento dessa natureza, dessa grandiosidade, ele, a cada ano que passa, ele toma corpo. Certo. Ele cresce, número de interesse, enfim. E evidentemente que todo ano é um desafio, né? E aí o senhor tá aí com a responsabilidade da segurança. Quando nós falamos em segurança, é exatamente o quê? Porque eu imagino que todo aquele que vai para uma marcha para Jesus vai pensando no bem, no amor, na paz, na harmonia. Mas o que seria a segurança num evento dessa natureza, presbítero? Bom, a pergunta é muito boa, muito bem colocada. Além da segurança, nós estamos ali para prestar auxílio às pessoas. Então, veja bem, o estádio Augusto Bauer tem uma única entrada, uma entrada principal. Então nós setorizamos esse estádio, fizemos 5 setores dele, e nós vamos ter uma força-tarefa na entrada para encaminhar as pessoas, para não dar aglomeração, para que tenha alguém com necessidade especial, para que ela possa ser amparada e aí sim ser direcionado. Tanto nós vamos utilizar a princípio duas arquibancadas, a do lado esquerdo da entrada e a dos fundos, deixando a direita de fora, se não houver necessidade. Então, o campo e mais um setor separado para as pessoas de idade, para as autoridades, para o pessoal da imprensa, né? E para as pessoas com necessidade especial. Então, a segurança nossa é amparar essas pessoas, direcioná-las e também para evitar que em algum momento haja alguém mal intencionado que possa vir a botar em risco as pessoas que estão de bem lá. Raramente acontece, mas se houver, é melhor a gente estar preparado do que a gente estar despreparado, né? Nós vamos estar contando com uma equipe de mais ou menos de 30, 40 pessoas, não é muito mais do que isso. Ô pastor Fopa, qual é a perspectiva de público? Mais ou menos vocês imaginam um trabalho com que vai ter uma limitação, obviamente, né? Sim. Eu não sei, mas imagino que o Augusto Bauer aí com as 2 arquibancadas, a de fundos mais a principal e o campo, deve ter um espaço aí para 3.500 pessoas ou mais? Não, mais. Mais. Trabalha com assim, quantas pessoas? 2023, pelo que os jornais anunciaram, a gente não tem noção de contagem nesse sentido, né? Sim. Mas as pessoas que pesquisaram ali, fizeram essa contagem, deu próximo a 7.000, 8.000, né? Eu creio que nessa aí a gente vai estar numa expectativa aí de se aproximar 10.000 pessoas. Pelo que o pessoal passou ali da presidência do estádio, né? Do Augusto Bauer, do Carlos Guénot, é mais ou menos 7.000 ali dentro do campo, perto de 7.000, todo o campo, né? Porque o palco ele vai cobrir um espaço, mas não vai cobrir tanto, e mais ou menos de 4 a 5.000 pessoas em todas as arquibancadas, entendeu? Porque ela tá cercando o campo ali agora, a arquibancada, entendeu? Sim, mas a gente tá... A do lado que não está coberta vai ser utilizada? Se necessário, entendeu? Se não for necessário, porque daí também essas arquibancadas, elas vão ficar atrás do palco. Sim, ninguém vai querer ficar atrás, exatamente. Então a gente vai trabalhar mais ou menos nessa... Porque assim, a gente tá fazendo pelo Conselho de Pastores da cidade, que hoje tem mais ou menos ali cadastrado mais 56 denominações evangélicas na cidade. Né? Então a gente está calculando que praticamente quase 90%
das denominações evangélicas já confirmaram a presença, né? Claro que a gente também vai enviar convite para o pastor da Luterana, né? Pelo menos em 2023 a gente enviou para o pároco da Matriz, enviamos para o pároco lá da Dom Joaquim, da Zambuja e da Santa Terezinha, que são as 4 maiores da cidade, para convidar para a gente marchar, porque a ideia é para Jesus. Não é vínculo, não tem vínculo de instituição religiosa. O Conselho de Pastores da cidade, né, na pessoa do pastor Maclodes, que é o presidente, a gente está organizando, mas como se diz, ninguém pode se apropriar do nome de Jesus, né? Nenhuma instituição de organização religiosa pode ser dono, né? Então, eu creio que vai ser uma festa. A gente viu que em 2023, né, veio pessoas que não faziam parte das igrejas evangélicas, veio outras instituições religiosas da cidade, e o convite é para toda a cidade, né, Dilei? Boa tarde, pastor. Tudo certo? Boa tarde, tudo certo. Márcio Marinho, presbítero, né? Mas o Dirley já profetizou que vai ser pastor, então tá tudo certo. Deus está usando o Dirley nessa tarde aqui. Pastor Fopa, fala um pouquinho pra gente da programação em si, né? Porque eu sei que vai ser no sábado à tarde, às 15 horas, o início. Isso. Mas como é que vai ser o trajeto, por onde vão passar, o que vai ter exatamente em toda a programação até chegar no Augusto Bauer? A estrutura tem mais ou menos aí 11 departamentos, né? Porque a gente sabe que precisa auxílio em todas as partes, no sentido desse evento que é grande, entendeu? Por mais que a gente não precisa se preocupar tanto com a segurança, como o Disley falou aqui, porque o propósito é, né, abençoar a cidade, orar pelas famílias, abençoar as empresas, mas a gente sabe que pode ter algum ali mal entendido ali, né, não entendendo o propósito. Então, assim, a marcha ela vai ser preparada na Praça Sesc Centenário, em frente aos 3 poderes, ali da prefeitura, Câmara de Vereadores e o Judiciário. Então, ali às 3 horas da tarde já vai estar ali os trios elétricos, né, que a gente contratou, tal. Então a gente vai fazer a preparação, né? Dali, eu creio que 30 minutos a gente já faz um tempo de oração ali, uma palavra, e como vai funcionar toda a marcha, né, pra gente orientar a multidão, porque ninguém controla a multidão, né, Dilei? É um negócio complicado. Na 2023, quando a gente se preparou aqui na frente do estádio Augusto Bauer, é difícil tu organizar a multidão, né? Aglomerou, é difícil a multidão ouvir uma direção. Sem contar que tem gente que vai se antecipar, vai ir pro estádio antes, né? Pode ir pro estádio. Então, assim, a ideia é descer a João Bauer, subir um pedaço da Felipe Schmidt, atravessar a Avenida Consul Carlos Guénot, passar pela Ponte Estaiada, que é o nosso ponto turístico da cidade, certo, que eu acho muito bonito. Até não sei se tu viu as fotos que a gente bate ali, né, com o pessoal marchando. De divulgação agora eu não vi. A gente tem um vídeo, depois pode mandar para vocês também, da marcha de 2023, né, as fotos, como é que foi. E ali a gente entra para concentração dentro do estádio Augusto Bauer. E ali a gente vai fazer um momento, né, de celebração, de oração, de palavras, né, abençoando a nossa cidade. Já é uma cidade abençoada, já é uma cidade linda, maravilhosa. Então a gente quer que continue, né, Dilei? A gente sabe que a cidade está crescendo, são muitos desafios aqui dentro da nossa cidade, né? E a gente quer colaborar como igreja de Cristo aqui, né? É isso, Anderson? É isso, eu estou mandando ali no Rádio Universidade esse vídeo que o pastor Fopa falou, que é exatamente mostrando como foi 2023 a primeira marcha, né? Isso. Na verdade, não a primeira que foi feita em Brusque, mas a primeira nessa dinâmica, né? Então tá ali o vídeo, já tá ali no Rádio Revista, onde as pessoas vão ter noção do trajeto. Tá ali, ó. A Ponte Estaiada aparecendo. Essa é 2023. Essa foi 2023. Foi muito lindo, Dirley. Foi muito maravilhoso esse momento aí. Não, e o tempo colaborou também, né? É verdade. Temos que pedir pro Senhor, vai colaborar. Vai, com certeza. Com certeza vai. Como diz, né? Tá chovendo já esse mês, né? Não, mês fica tranquilo que vai sim. Vai colar. Sua pergunta, Matheus. Então, aproveitar, passou pro presbítero, o público que vem, é um público mais jovem que tá hoje enchendo mais as igrejas. A gente vê crianças, pessoas mais idosas. Ele é um público diversificado que vem para esse tipo da marcha? Eu creio que sim, porque assim, as igrejas evangélicas, elas têm um trabalho muito forte com os departamentos infantis. Hoje tem igreja aí com umas estruturas muito boas de berçário, de criança. Então, assim, até em 2023 a gente abriu com um pelotão de crianças, de bebês e de famílias, assim, né? A gente até botou um trio elétrico pequeno na frente.
cantando músicas, né, infantis e tal. Esse ano vai ter uma dinâmica diferente, mas assim, todo o público de todas as idades, até o pessoal de mais idade, a gente até tá dando uma direção para os pastores da cidade, para esse pessoal até, como o Dirley falou, né, ir direto para o estádio Augusto Bauer, porque a gente vai preparar um reservado diante do palco, com cadeiras, né, tanto para receber as autoridades, o pessoal da imprensa, e também já pensando nesse público de 70 anos para cima e das pessoas também que têm alguma necessidade especial de não precisar subir na arquibancada, porque é até perigoso, né? Sim, sim. Entende? Vai direto dentro do pessoal do apoio, da segurança, né? Olha, eu só de ouvir vocês falarem assim, rapaz, olha, mas, muita responsabilidade. Com certeza. Uma trabalheira. Não. Né? Assim, eu sei que você já tem experiência, mas por mais que você espere que aconteça sempre o mesmo, mas sempre vai ter alguma coisa diferente, sim. Né? Não só na programação do evento, mas eu digo nas pessoas, né? Sim, verdade. E é assim, ó, Dirley, a gente não acompanhou o pós-marcha em 2023, mas foi muito impactante o que aconteceu, porque ali as lojas vão estar abertas, muitas pessoas à tarde ali quase não tem movimento à tarde no centro, né? Sim. Então as pessoas, elas são muito impactadas com as canções, com a oração que está sendo feita. Pessoas nos prédios que estão com alguma necessidade de doença, elas vêm para fora. A gente teve assim, na verdade a marcha ela está dividida em vários departamentos, e tem um departamento de evangelismo que tem 2 grupos que vão pelas calçadas e vão entrando às vezes na loja, vão parando para as pessoas. Às vezes as pessoas pedem oração, a gente entrega ali um folderzinho que tem alguns versículos bíblicos falando do nome de Jesus, né? A ideia é propagar isso. Teve situação que pessoas no prédio chamou uma pessoa para subir e orar por uma pessoa que estava acamada. Então, gera gera uma onda muito boa, né? Gera uma onda muito forte, né? Porque graças a Deus que a nossa cidade ela é uma cidade 100% quase cristã, né? O ambiente vai ficar desse jeito, né? O ambiente é assim, né? Então é muito trabalho, né? Muita correria, né? O Anderson está organizando aqui a parte da adoração, da música. E deixaram... O cara é ministro da oração. O cara é fera, né? Da adoração. Né? Um dia ele chegou aqui na emissora e disse: ô Anderson, qual é a tua função lá na igreja do Calvário? Eu sou ministro da oração. Eu digo, cara, da adoração, do louvor. Do louvor. Mas eu não falei assim, né? Eu sou ministro. Quando ele falou que era ministro do louvor, pronto. Eu pensei assim, Jesus, eu tô há tantos anos em rádio, eu não sou ministro de nada. Tu tem que trazer ele um dia aqui para fazer o louvor. Já trouxe, né? Cara, o Anderson é benção demais na área da música. E assim, qual é que é o desafio do Anderson hoje? Como o Conselho de Pastores da cidade de Brusque é uma mesa de relacionamento de pastores, de líderes de diversas denominações. Sim. Então, seja na intercessão do evento, seja no evangelismo, seja na organização, seja na música, cada pessoa é de uma denominação diferente. Sabe que é um desafio isso? Então, mas aí o COPAP está na organização do evento. Não é a igreja tal. Não, é isso aí mesmo. É a instituição que representa todas elas. Que representa todas elas. Sim. E que também o COPAP sempre está aberto para a gente caminhar nessa comunhão, né, de credo religioso, né? A gente não é um conselho que vai criticar isso ou impedir aquilo. Não, a gente proclama o nome do Senhor, né? E a ideia é gerar essa unidade. Aí o Anderson, por exemplo, é o cara do louvor. Ele tá organizando o quê? Uma banda para cima do trio elétrico, de várias denominações, e uma banda pro palco. Então o Anderson tá suando aí já quase 2 meses preparando essa galera, reunindo para fazer ensaio. Então é um desafio, entendeu? Se eu conheço ele tá se dedicando. Ele e ainda vai ter tempo, e conheço bem ele. Ele tá se dedicando a essa função, a essa missão aí. E se bobear, se você chegar para o Anderson, precisa carregar uma geladeira em tal lugar. Ele sai e vai lá carregar a geladeira. Não, é o Anderson. É a natureza de servo, né? Exatamente. E uma outra coisa também que o Anderson perguntou aqui, a gente tem uma banda, um ministério especial também convidado para esse evento, depois da nossa marcha, depois da programação que a gente tem no Augusto Bauer, vai ter essa apresentação do Ministério Avivar de Floripa,
e que a música deles toca em vários lugares aqui do Brasil e fora do Brasil. Tem coisas lindas aí sendo a música gospel tem crescido muito, tem muito, né? Isso aí dá para fazer uma semana de marcha para Jesus aí, verdade, com o que tem de conteúdo hoje. Assim, Dele, a ideia também do Conselho de Pastores, do COPAB, é o quê? Nós não estamos fazendo todo ano a marcha, porque a cada 2 anos? Tipo assim, a gente fez 2023, na semana do aniversário da cidade, ou no mês do aniversário da cidade, e outro ano a gente faz esse encontro, né, em prol do aniversário de Brusque, dentro de uma denominação que tem o seu templo maior. Então assim, a gente intercala, até para não cair na rotina, para não... E assim, o custo é muito alto, né? E a administração e a organização gera um desgaste muito grande, porque o antes já tem a família, tem o ministério dele, tem a rádio e ainda trabalha junto com o conselho. Então, demanda muito esforço, né? Mas mesmo assim, eu imagino ter muita gente eu creio que ali voluntária ajudando, né? A organização passa de 100 pessoas. Então tem muita gente boa, né? O pastor Maclose, que é o presidente, também autorizou a gente para estar organizando. Que edição é essa? Que edição? Olha, a 2023... eu creio que foi a 3ª edição. Nós tivemos 2 marchas antes de 2023. Só que a gente ficou mais de 10 anos sem fazê-la. Sim. Então, eu creio que a gente vai para a 4ª edição. Eu não lembro bem agora. Vai ser a 4ª edição da Marcha para Jesus em Brusque. Tá aí, 4ª e 5ª, acho. Né? 4ª e 5ª, Pode falar, isso que tá na frente do microfone fazendo assim, você vai falar. Não, então eu ia perguntar pro pastor dessa questão realmente da organização, porque a gente tá falando de um evento para mais de 1.000 pessoas, de várias pessoas junto. E o senhor falou de mais de 100 pessoas, né? Essas 100 pessoas estão reunidas desde a última edição, já tentando organizar para trazer o melhor evento possível para não ter problemas durante o próprio evento? Sim, a gente manteve os grupos ali da organização de 2023. Alteramos algumas coisas, né? Porque a gente viu ali algumas coisas que teve como falha, a gente ajustou já. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí só pra gente tipo ver. Assim, a gente não esperava tanta gente na marcha em 2023, e a gente pegou um trio elétrico pequenininho, botamos na frente para puxar o grupo das crianças pequenas, né? Dos bebês ali, e o outro um grande no meio. Só que faltou som para outros pelotões. Então, esse ano a gente o Antes já pegou 3 trio elétricos gigantes. Já tem 3 esse ano? 3, né? Então a gente criou, tem um componente ali, né? Um transmissor. Um transmissor que o trio do meio vai ficar com uma banda completa em cima, ministrando os louvores, gente que vai puxar uma oração, assim, abençoando várias entidades da cidade, as igrejas e tal, e alguém liberando uma palavra, né? E aí tocando louvor, e esse trio ele vai estar conectado na mesma frequência. Na mesma frequência. Nos outros vai sair a mesma coisa, a mesma canção, mesma direção, mesma oração. Olha, então esse é um legal, uma coisa boa que vai acontecer na marcha. Aí me veio uma curiosidade. Eu não assisti, eu não me lembro de ter assistido, talvez tenha visto uma das primeiras e não me impactou, digamos assim, em relação ao povo. Estou falando aqui, estou dizendo supostamente, né? Se alguém tivesse... para entender, então, vamos lá. Nós estamos falando aí de 10.000 pessoas. Eu creio que vai chegar próximo 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, se começa a caminhar de um ponto até o ponto final, do ponto inicial até o ponto final, aí você realmente tem que, à medida que esse grupo vem... cada ponto você vai ter uma atração na própria marcha, é isso? Pelo que eu estou entendendo aí? Vai ter. Vai ter alguém lá no final fazendo, dizendo alguma coisa, mais aqui no meio uma música tocando, lá no começo uma outra coisa, é isso? Não é uma sintonia entre todo mundo? Vai estar sintonizado. Tá, vai estar sintonizado. Esse ano vai ser esse algo a mais que a gente viu que deu problema na outra marcha. Foi pouco som. E teve momentos ali que faltou música pro pessoal estar marchando mais empolgado, mais motivado para cumprir o propósito. Essa era a minha dúvida. Então eu entendi, olha só, que era uma coisa alienada de um grupo lá de trás. Não. Mas não, é coordenado. A direção ali, né, Dirley, a ideia é que... Qual é o tempo de uma marcha dessa? Você tem ideia? O trajeto é pequeno, entendeu, Dirley? Não é muito longo. Eu creio que nós levamos menos de 1 hora para fazer esse trajeto na outra. Saindo de frente do Augusto Bauer, do Carlos Renault,
fizemos o mesmo trajeto até a praça. Ali nós fizemos um evento com a cantora Nívia Soares. Esse ano a gente vai fazer o contrário, entendeu? Vamos descer pra gente fazer a concentração melhor dentro do Augusto Bauer. Porque eu acho que ali ficou muito boa a reforma, né? Sim, que eles fizeram. ficou boa, claro. E o alvo deles mesmo é fazer grandes eventos ali. Então a gente até vai dar o pontapé inicial com a marcha. Vou dar uma ideia para vocês, dar uma ideia aqui. Sim, com certeza. Dá uma ideia. Vocês falaram de repente vai ter o palco, o pessoal que ficaria naquela arquibancada, obviamente, não vai ter acesso ao evento do palco. Coloca um telão lá atrás, de repente. A ideia da estrutura do... Coloca um telão atrás do palco. Não, do palco, o que é? Tem um telão grande. Vai ter? Eu acho que não vai ser suficiente, entendeu? E depois a ideia, né? A gente está conversando com o cardeal para jogar um telão em pé, mais próximo quem está na arquibancada. Daquela sem... Da frente. Que não tem cobertura. E outro virado aqui. Também é. Por lado direito, porque vai ter lá fora também. A gente não sabe também nesse sentido, né? Não, eu torço aqui para que tenha 20 mil pessoas. Sim, com certeza, é isso mesmo. Aí quando chegar em dado momento, não cabe 20 mil aqui dentro, mas lá fora tem condições de... Enfim, quanto maior... Todo evento, a tendência é crescer. Sim, quando ele é bem organizado, e sem dúvida nenhuma a intenção do evento, né? Vocês já estão indo no terceiro. Cada ano que passou, ganhou mais público. Vai melhorando. Vocês estão aqui falando em trabalhar muito, então significa o quê? Que tem muita coisa para fazer, né? E assim, eu diria, o nosso convite mesmo é para a cidade. Certo. Eu acho que quem tem essa fé, né, no Senhor Jesus, que confessa, né, dentro do seu lugar, né, religioso, da sua capela, da sua matriz, da sua congregação, é um convite para toda a cidade, sem excluir ninguém dessa marcha. Aprove Deus a gente pegar e organizar isso, mas nós não somos dono de nada disso. E eu também faço aqui um convite para as pessoas que a gente vai criar um momento lá dentro do Augusto Bauer, um convite, vai ter esse momento especial lá. Como tá todos os homens de Deus, mulheres de Deus dessa cidade reunidos, a gente quer convidar as pessoas que têm algum tipo de enfermidade. E nós vamos fazer um momento de oração ali pelos enfermos. Até a gente já está falando para a galera da segurança, do apoio, deixar corredores liberados para esse momento as pessoas virem. Organizado. E ali vai ter vários líderes espirituais, né? E aí a gente vai ter esse momento de orar. Claro que a gente já vai vindo orando no trajeto, né? Porque não é fácil, as pessoas hoje estão, né? Depois da pandemia, hoje tem acontecido tantas doenças, tanta enfermidade no povo. Então a gente também quer se comprometer como igreja de Cristo da cidade de Brusque, de ter esse momento especial. A gente já botou na programação ali na concentração esse apelo. Você que está passando, né, por alguma enfermidade, com algum problema de saúde, que dia 9 de agosto, ali mais ou menos pelo mais... eu creio 4h30, 5 horas, a gente vai estar fazendo já esse momento, que vai ser a primeira parte da concentração da marcha. Claro que antes desse momento a gente vai ter uma celebração da ceia. Certo. Cada pessoa que entrar no Carlos Renault vai receber um cálicezinho de vinho, um pãozinho, e aí o primeiro ato da nossa celebração no Augusto Bauer vai ser honrar o sacrifício da cruz de Cristo. Estabelecer essa revelação, né? Dizendo para a cidade que os pecados dessa cidade, eles estão perdoados. E não há mais acusação em Cristo Jesus. Vai ter também alimentação, acredito, né? No estádio Augusto Bauer, é importante falar. Água e alimentação, que vai ser o próprio estádio que vai coordenar. Sim, vai oferecer, no caso. Isso, a gente liberou, porque daí a gente não se preocupa com isso. Sim, lógico. Então, e também a gente quer ajudar o clube. O clube, com certeza. É evidente. Eu até falei pro presidente ali, eu disse, rapaz, depois desse evento aqui, nós vamos profetizar aqui para Deus, porque é só Deus que pode fazer isso, levantar jogadores aqui que se tornem jogadores conhecidos no mundo. É verdade. E venham honrar a nossa cidade. Boa. Então nós vamos abençoar o lugar ali também. Conversei aqui com o pastor Marcos Fopa, vice-presidente do Copab, e também com o presbítero Márcio Marinho, que é o responsável pela segurança da Marcha para Jesus, que vai acontecer no dia 9 de agosto aqui na cidade de Brusque. Evidente que esse assunto a gente vai voltar a ele, temos aí mais 2 meses pela frente. E vamos, um mês e alguma coisa, né, pro evento, vamos voltar e vamos intimar os nossos convidados a vir aqui no programa. Sim, com certeza. Estamos aí para servir. Muito obrigado, Fopa, obrigado, Marinho. Obrigado, Delei, que Deus abençoe, né, a Rádio Cidade,
e continue gerando muito frutos aqui para vocês. Um abraço. Um abraço a todos, muito obrigado.